Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o quarto vídeo da série Como funciona um amplificador de áudio. No vídeo de hoje nós vamos partir do ponto onde nós paramos feito do amplificador classe A e vamos entender como funciona o amplificador classe B e como funciona o amplificador classe AB. Quais as vantagens e quais as desvantagens de cada um desses sistemas. Então vamos lá. Então, fazendo uma rápida recapitulação do que nós aprendemos nos vídeos anteriores, esse aqui é um amplificador classe A, é um amplificador que a sua onda de saída é muito bem definida, muito similar à onda de entrada, porém amplificada, ou seja, ele apresenta uma grande qualidade de áudio. Então ele é composto de um transistor, aqui no caso um NPN, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre os tipos de transistores. Esse transistor ele está o tempo inteiro funcionando porque aqui existe uma tensão maior do que 0,7 volts com relação ao emissor desse transistor e é o suficiente para deixar ele trabalhando o tempo inteiro. No caso aqui, como é um amplificador classe A, essa tensão é maior ainda. E o que faz o ajuste dessa tensão são esses dois resistores que funcionam como se fosse um divisor de tensão. Dessa forma, a tensão nesse ponto nós chamamos de ponto Q, ou o bias, que é exatamente o ponto médio entre a corrente máxima e a corrente mínima de trabalho desse transistor. Se nós retiramos o sinal de entrada, podemos notar que continua existindo um consumo de energia, porque nós precisamos manter aqui uma tensão que mantém o nosso transistor conduzindo mesmo sem nenhum tipo de sinal de entrada. Ou seja, apesar desse amplificador ter uma excelente qualidade de áudio, ele possui um grande consumo de energia, mesmo quando não existe nenhum tipo de sinal entrando nele. Então, como podemos resolver isso? Como podemos melhorar a questão do consumo de energia? Levando em consideração que a energia, nesse caso, está sendo transformada em calor, ou seja, está sendo jogado fora. Então, aumentando essa resistência, eu diminuo a tensão de bias, consequentemente eu fecho mais o meu transistor e diminuo a minha corrente. Continuando, aumentando, eu vou até chegar num ponto onde a minha corrente vai ser mínima. Aqui praticamente ela já estabilizou. Então minha tensão aqui está muito baixa, minha tensão de bias. Se nós formos analisar uma onda, nós podemos notar que só estamos reproduzindo parte dessa onda. Então isso é reproduzido também no consumo da minha fonte. Ou seja, vamos aumentar um pouco mais essa tensão a ponto de deixar o transistor começando a trabalhar, ou seja, conduzindo, mas bem pouquinho. Então essa aqui é a minha tensão máxima de bias. Eu vou alterar este resistor, diminuindo ele até que este ponto aqui chegue próximo a 700 mV. Passei um pouco, mas está bom. Então cheguei a 700 mV, o meu transistor começou a conduzir, mas está conduzindo bem pouco. Então ele está em ponto de bala, pronto para começar a trabalhar. Se eu colocar um sinal na minha entrada, nós podemos notar que eu só estou reproduzindo metade da onda. Então eu resolvi o problema do consumo. Na verdade, quando eu estou sem sinal de entrada, o meu consumo está bem baixo, o problema do consumo está resolvido, só que eu, por outro lado, prejudiquei a minha qualidade de áudio. Olha aqui a minha onda de saída como está, completamente diferente da minha onda de entrada. Visando resolver esse problema, os engenheiros pensaram o seguinte: e se nós pegarmos todo esse circuito e reproduzirmos eles de forma invertida aqui embaixo? Ou seja, fazer um transistor invertido desse transistor aqui, reproduzindo apenas a outra metade da onda. Como nós fazemos isso? Usando um transistor complementar a esse transistor aqui, ou seja, um transistor que vai complementar, não vai ser um transistor invertido esse aqui. Então, se esse transistor é um transistor NPN, aqui é o
positivo, ele é acionado através do positivo, nós precisamos de um transistor PNP, ou seja, que vai ser aberto através de um sinal negativo na sua base. Então, como ficaria esse circuito? Além do transistor NPN, o P é porque ele é acionado pelo positivo, nós incluímos aqui um transistor PNP, ou seja, quando tiver o sinal negativo aqui na base dele, ele vai passar a conduzir. Eu simplifiquei, tirei alguns resistores para nós só analisarmos aqui a forma de trabalho dele. Um detalhe importante aqui a notar é que eu incluí uma segunda fonte. Se aqui nós tínhamos uma fonte positiva, ou seja, ele estava alimentando de forma positiva, eu incluí uma segunda fonte exatamente igual, na mesma tensão, mesma capacidade, porém o negativo alimentando esse lado do circuito e o positivo indo para o terra. Então, esse positivo e esse negativo estão na mesma tensão, ou seja, se eu medir daqui, deste ponto, do negativo dessa bateria até o positivo dessa bateria, eu vou ter 40 volts. E daqui até o terra, 20 volts. Vamos simular esse circuito e ver como ele funciona. Primeiramente, antes de fazer qualquer análise gráfica, vamos analisar o seguinte. Eu estou agora aqui entrando com o meu sinal de áudio, ou seja, um sinal de 1 kHz oscilando. No momento que ele está negativo, esse transistor passa a conduzir. No momento que ele está positivo, esse transistor passa a conduzir. Que é possível visualizar que cada momento um transistor está conduzindo. Então, desta forma, o cone do meu alto-falante está sendo empurrado e puxado na mesma frequência do meu sinal de áudio, reproduzindo assim som. Esse som está perfeito, não está perfeito? Vamos fazer uma análise gráfica desse sinal na saída do amplificador. Então, rodando a simulação, nós podemos perceber que não está uma senoide perfeita o meu sinal de saída. Ou seja, existe algum momento aqui da minha onda onde o sinal é zero, ou seja, não tem, o meu alto-falante não está sendo nem empurrado e nem puxado. Por que isso acontece? Porque existe essa lacuna aqui de tensão. Então não está sendo nem positivo nem negativo a minha tensão aqui na saída. Vamos lembrar que nós vimos nos vídeos anteriores que para um transistor funcionar, ele precisa entre a base e o emissor uma diferença de potencial de 0,7 volts. Ou seja, eu preciso daqui até aqui ter 0,7 volts de diferença e daqui até aqui 0,7 volts de diferença. O que acontece é que num determinado momento, onde a minha senoide está sendo formada, a tensão nesse ponto vai ser menor do que 0,7 e maior do que menos 0,7, formando uma onda da seguinte forma. Então aqui nós podemos notar que o sinal de entrada em verde está zero. No momento que ele chega aproximadamente a 0,7 volts, é que ele começa a conduzir a parte positiva. E ele vai conduzindo, depois começa a descer. Quando ele passa novamente, ele diminui de 0,7 volts positivo, ele corta o transistor. Durante esse período todo, não existe nenhum transistor conduzindo. O segundo transistor só vai abrir, só vai começar a fazer a parte negativa da onda a partir do momento em que esse ponto chegar a menos 0,7 volts. E aí ele começa a conduzir no formato da onda, reproduzindo o formato da onda do lado negativo. Como nós podemos resolver isso? Porque ficou um amplificador eficiente, resolvemos o problema do amplificador não ser eficiente, agora ele está realmente eficiente, ou seja, durante um período de tempo onde nós não temos sinal nenhum, o consumo é extremamente baixo. Na verdade, aqui o consumo está sendo limitado pelo tamanho dessas minhas resistências, que a corrente está circulando nesse sentido. Sendo grande o suficiente essas resistências, meu consumo vai ser irrisório. Então vamos fazer uma análise das correntes. Então nós vemos que a corrente está sendo consumida num dos momentos de uma fonte e em outros momentos da outra fonte, mas existe um período de tempo aqui onde nenhuma das fontes está sendo consumida, ou seja, não temos mais aquele problema de consumo de energia sem áudio. Abrindo aqui, nós vemos que o consumo caiu para praticamente zero, 3,57 mA.
somente para alimentar aqui esse circuito. Então, como nós podemos resolver esse problema desse espaço onde o áudio não está sendo reproduzido com fidelidade? Aumentando a tensão aqui nesse ponto em 0,7 volts e abaixando a tensão nesse ponto em 0,7 volts. Como podemos fazer isso? Acrescentando 2 resistores. Aqui eu usei um potenciômetro, mas é só para exemplificar e ficar simples de alterar o valor dos 2 lados ao mesmo tempo. Na verdade, aqui seriam 2 resistores que vão fazer a minha queda de tensão deste ponto até este, deste ponto até este, deste ponto até este, deste ponto até esse, de forma que eu consiga atingir a minha tensão necessária. Então, esses resistores vão funcionar como se fosse um divisor de tensão, de forma a deixar 0,7 volts nesse ponto e menos 0,7 volts neste ponto. Então vamos simular agora o nosso formato de onda aqui na saída do amplificador. Como vocês podem notar, conseguimos uma senoide perfeita aqui na saída do meu amplificador, ou seja, ela está muito parecida com a saída do amplificador classe A, porém se eu deixo de injetar um sinal, a minha corrente cai a um nível extremamente baixo, a ponto de deixar os transistores apenas prontos para trabalhar. Só por curiosidade, vamos alterar aqui o valor dessas resistências e ver o que acontece com o formato de onda. Vou colocar primeiro em 200. Nós podemos ver que ele já começou a causar uma distorção aqui na transição. Diminuir para 100 e 100, praticamente virou um amplificador classe B. Se eu aumento aqui a minha corrente de repouso, por exemplo, colocando 450 e 450 ohms, a minha tensão aqui está extremamente alta, ou seja, sem sinal nenhum está havendo um consumo, porém o meu formato de onda segue perfeito. Uma forma muito fácil de simplificar esses resistores aqui é substituindo por diodos. Então o circuito fica assim. O que acontece? O diodo tem aquela característica de provocar uma queda de tensão de 0,7 volts, que é exatamente a queda de tensão que eu preciso ter entre a base e emissor dos transistores. Então, esse circuito aqui funciona como se fosse um divisor de tensão, sendo que daqui, que é o 0, até aqui, tem mais 0,7 e depois a queda provocada pelo resistor de 5,6 kg e o mesmo acontece aqui do lado negativo. Dessa forma, quando eu não injeto mais o sinal, a tensão aqui é 0 e a corrente está extremamente baixa, apenas o suficiente para manter os transistores funcionando. Então, esse é um amplificador muito básico. Nós vamos implementar mais alguns recursos aqui neste amplificador para chegar mais próximo do amplificador da vida real. Então vamos colocar, aqui nós só temos um estágio de transistores, vamos acrescentar um segundo estágio de transistor, vamos simular o fato dessa queda de tensão variar em função do aquecimento, então vamos ter que trocar esse sistema aqui por um sistema diferente. Então são alguns implementos, algumas melhorias, alguns itens que existem no amplificador da vida real. Mas com isso você já conseguiu entender basicamente como que funciona um amplificador classe AB. Ele tem os benefícios da classe A em termos de reprodução de sinal de onda, ou seja, de fidelidade, e os benefícios do classe B em termos de consumo, em termos de eficiência. Falou, gente! Abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!